Essa é a parte 3 e final de O Legado da Esperança. Se você perdeu a primeira parte, na descrição desse vídeo tem o link direto para as outras partes dessa maravilhosa história. Fiquem agora com a continuação. Capítulo 10. A Jornada Interior. Os dias que se seguiram ao retorno de Sofia e sua mãe à sua casa foram marcados por uma sensação de renovação e otimismo. A experiência vivida na vila à beira-mar havia sido um alívio necessário. Um lembrete de que, mesmo após os momentos mais escuros, a vida tem uma maneira de reacender a esperança. Mas, à medida que o cotidiano retornava, Sofia começou a sentir que a verdadeira jornada não estava apenas na mudança externa, mas na transformação interior que precisava acontecer. Ela percebeu que, embora houvesse deixado para trás a casa antiga e seus segredos, ainda restavam ecos do passado dentro dela. As experiências dolorosas, as cicatrizes emocionais e os medos enraizados estavam presentes, mesmo que de forma menos intensa. Era como se, embora o peso físico da casa tivesse sido removido, a carga emocional ainda precisava ser trabalhada. Sofia decidiu então que era hora de enfrentar essas emoções, com a mesma coragem que havia enfrentado os mistérios da casa. A jornada interior, embora menos visível, era igualmente crucial. Começou a buscar formas de se conectar mais profundamente com suas emoções e com seu eu interior. Inscreveu-se em aulas de meditação e começou a praticar o mindfulness, encontrando na quietude da mente uma maneira de lidar com as ondas de sentimentos que às vezes a assaltavam. Cada sessão de meditação era uma oportunidade de explorar suas emoções com um novo olhar. Havia momentos de paz, mas também momentos de intensa introspecção, onde as sombras do passado se manifestavam com força. Sofia aprendeu a acolher esses sentimentos, a não lutar contra eles, mas a aceitá-los como parte de sua jornada. Descobriu que, ao enfrentar seus medos e inseguranças, estava criando espaço para a verdadeira cura. Foi durante uma dessas sessões que Sofia teve uma revelação profunda. Sentada em silêncio, com os olhos fechados, viu uma imagem vívida de si mesma em um campo aberto, cercada por flores coloridas. As flores representavam seus sonhos, suas esperanças e suas paixões. Mas, no meio desse campo, havia uma árvore grande e antiga, cujas raízes profundas pareciam ter um impacto direto no solo ao seu redor. Sofia percebeu que a árvore era uma metáfora para sua própria vida. As raízes representavam o passado, as experiências e as memórias que, embora profundas e muitas vezes dolorosas, haviam alimentado seu crescimento. Entender isso foi um momento de clareza para Sofia. Ela compreendeu que, para crescer e prosperar, precisava aceitar essas raízes, não como um fardo, mas como parte essencial de quem ela era. A árvore era uma parte de sua identidade, e ao abraçar sua complexidade, poderia encontrar a verdadeira força e resiliência. Enquanto a meditação se tornava uma parte regular de sua vida, Sofia também começou a explorar a escrita como uma forma de expressão. Começou a manter um diário, onde escrevia sobre suas experiências, seus sentimentos e suas reflexões. A escrita tornou-se uma maneira de processar as emoções que surgiam e de criar um espaço seguro para explorar seus pensamentos mais profundos. Era uma forma de diálogo consigo mesma, um espaço onde podia ser completamente honesta e vulnerável. Os meses passaram, e o trabalho interior de Sofia começou a mostrar resultados tangíveis. Sentia-se mais equilibrada, mais em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. A casa antiga e os segredos que uma vez pareceram tão dominantes em sua vida, agora eram apenas memórias de uma parte importante de sua história, mas não mais um peso constante. Sua relação com sua mãe também se aprofundou. Juntas, passaram a compartilhar não apenas os momentos de alegria, mas também os desafios e as descobertas pessoais. Havia uma nova compreensão entre elas, uma empatia que havia sido fortalecida pela experiência compartilhada. A conexão que haviam encontrado durante a viagem à vila se transformou em uma parceria contínua, onde apoiavam e incentivavam uma a outra em suas jornadas individuais e coletivas. A vida de Sofia se expandiu de maneiras inesperadas.
Ela começou a se envolver em projetos comunitários, ajudando outros a encontrar seu próprio caminho para a cura e a autoaceitação. A experiência que havia vivido a tornou mais sensível às necessidades dos outros e mais determinada a usar sua própria jornada como uma fonte de inspiração e apoio para aqueles que enfrentavam suas próprias batalhas. Com o tempo, a paz que Sofia havia encontrado se consolidou em uma nova forma de viver. Sua vida não era perfeita, mas estava repleta de momentos de alegria genuína e de realização pessoal. Havia uma sensação de completude, uma aceitação de que o passado, por mais doloroso que tenha sido, havia contribuído para a pessoa que ela se tornara. Cada desafio, cada lágrima, cada vitória tinham moldado seu caminho de uma maneira que agora ela via com gratidão. E assim, enquanto olhava para o horizonte, Sofia sentia que estava verdadeiramente vivendo. A jornada interior que havia começado com o enfrentamento dos segredos da antiga casa, agora era uma celebração contínua da vida, do crescimento e da transformação. Ela sabia que a vida continuaria a apresentar seus desafios, mas estava pronta para enfrentá-los com uma coragem renovada e uma sabedoria adquirida. A estrada à sua frente era uma tapeçaria de possibilidades, e Sofia estava pronta para trilhá-la com um coração aberto e uma mente tranquila. O futuro era um campo de flores coloridas, e ela estava pronta para dançar entre elas, celebrando cada passo de sua jornada e abraçando a beleza de cada novo começo. Capítulo 11. O legado da esperança. O tempo passava, e Sofia se encontrava em um momento de introspecção, refletindo sobre como sua vida havia se transformado desde o desfecho da antiga casa e a jornada interior que havia empreendido. Sua existência havia encontrado um novo ritmo, um equilíbrio entre o passado e o presente, e ela sentia que estava pronta para compartilhar o legado de sua experiência com os outros. Sentia uma profunda necessidade de retribuir e de fazer a diferença na vida daqueles que enfrentavam seus próprios desafios. Inspirada pela transformação que vivenciará, Sofia decidiu criar um projeto comunitário focado em apoio emocional e autoajuda. Com o tempo, começou a oferecer workshops e sessões de orientação sobre resiliência, autoaceitação e transformação pessoal. Ela acreditava que sua história poderia servir de inspiração e encorajamento para aqueles que lutavam contra seus próprios demônios internos. O primeiro workshop foi um evento modesto, mas cheio de significado. Reuniu um pequeno grupo de pessoas que, como Sofia, estavam à procura de uma forma de reconstruir suas vidas e encontrar paz interior. Cada participante trouxe consigo um pedaço de sua própria jornada, histórias de dor, perda e esperanças de renovação. Sofia, com sua experiência e empatia, tornou-se a facilitadora que ajudaria a guiá-los na busca por clareza e conforto. Durante o workshop, Sofia compartilhou sua história com vulnerabilidade e honestidade. Falou sobre a casa, os segredos e o processo de enfrentar e aceitar o passado. Mas mais importante ainda, falou sobre a jornada de cura, sobre como o enfrentamento das sombras interiores e a busca pela autoaceitação haviam transformado sua vida. Suas palavras foram recebidas com um silêncio reverente e lágrimas de reconhecimento. A conexão que surgiu entre Sofia e os participantes foi profunda e autêntica. Ela viu a esperança nos olhos deles, uma faísca de possibilidade que antes parecia distante. Sentiu um calor em seu coração ao ver como sua experiência estava ajudando outros a começar a trilhar seus próprios caminhos de cura. O workshop não era apenas uma sessão de aconselhamento, mas um espaço seguro onde as pessoas podiam expressar suas emoções, se apoiar mutuamente e encontrar uma nova perspectiva sobre suas vidas. Com o tempo, o projeto comunitário de Sofia ganhou mais visibilidade e apoio. Ela começou a colaborar com terapeutas locais, psicólogos e outros profissionais de saúde mental, ampliando o alcance e a eficácia dos workshops. A comunidade começou a reconhecer a importância do trabalho que estava sendo realizado e a apoiar a iniciativa de várias maneiras. Sofia percebeu que o verdadeiro poder da transformação não estava apenas em seu próprio processo de cura, mas na capacidade de influenciar e inspirar
a mudança nas vidas dos outros. O legado que estava construindo não era apenas sobre sua própria jornada, mas sobre a criação de um espaço onde as pessoas pudessem encontrar esperança, força e renovação. Os encontros se tornaram momentos de profunda conexão e crescimento. Participantes compartilhavam suas histórias e conquistas, e Sofia sentia uma imensa gratidão por poder testemunhar a evolução de cada um. Havia uma sensação de comunidade, uma rede de apoio que se formava e que se sustentava mutuamente. O projeto de Sofia não era apenas um reflexo de sua própria transformação, mas uma celebração da força coletiva e do poder da empatia e da compreensão. A cada nova sessão, Sofia se sentia mais conectada com sua própria missão e propósito. O trabalho que estava realizando não apenas ajudava outros a encontrar seu caminho, mas também reafirmava seu próprio processo de cura. Era uma dança de dar e receber, onde a generosidade e a vulnerabilidade se entrelaçavam, criando uma tapeçaria rica e complexa de experiências compartilhadas e crescimento mútuo. Enquanto observava o impacto positivo que seu projeto estava causando, Sofia refletiu sobre como havia chegado até ali. As dificuldades que enfrentou, as lágrimas que derramou e as lições que aprendeu haviam moldado uma nova versão dela mesma, uma versão que não apenas havia encontrado a paz interior, mas que agora estava dedicada a ajudar os outros a encontrar a sua própria. Em cada história que ouvia, em cada conquista que testemunhava, Sofia via uma parte de sua própria jornada refletida. Era como se, ao ajudar os outros a enfrentar suas próprias sombras e encontrar sua própria luz, ela estivesse completando um ciclo de cura e transformação. A dor e o sofrimento que havia experimentado agora eram uma ponte para a esperança e a renovação que estava oferecendo aos outros. O futuro, que antes parecia incerto e carregado de desafios, agora se apresentava como um campo de possibilidades infinitas. Sofia estava pronta para continuar sua jornada, não apenas como alguém que havia superado seus próprios obstáculos, mas como uma guia e apoiadora para aqueles que estavam começando suas próprias buscas de transformação. À medida que o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a cidade, Sofia sentiu uma profunda satisfação. O legado da esperança que estava construindo era um reflexo da luz interior que havia encontrado. E, enquanto a noite caía, ela sabia que, embora a jornada estivesse longe de terminar, o caminho estava iluminado por uma nova perspectiva e uma nova missão. A vida, com todas as suas complexidades e maravilhas, continuava a se desenrolar diante dela. E, com um coração cheio de gratidão e determinação, Sofia estava pronta para continuar a dançar entre as flores do campo, celebrando cada passo de sua jornada e abraçando a beleza de cada novo começo. Capítulo 12. O chamado da verdade. O projeto de Sofia prosperava, trazendo luz e esperança para muitos que haviam passado por situações similares às suas. Mas, à medida que sua influência se expandia e a sua vida se preenchia com novos significados e conexões, algo dentro dela começou a fazer uma pergunta silenciosa, mas persistente. Era um chamado sutil que não podia ser ignorado. A necessidade de buscar a verdade sobre o passado de sua família com um nível de profundidade ainda não explorado. Durante um dos workshops, uma jovem participante compartilhou uma história que a fez refletir profundamente. Ela falava sobre como, em sua própria jornada de cura, havia descoberto segredos de família que, embora dolorosos, ajudaram a entender e a reconciliar partes de sua identidade. A experiência dessa jovem ressoou profundamente com Sofia, despertando uma curiosidade e uma necessidade de buscar um entendimento mais profundo do legado de sua família. Sofia percebeu que, apesar da paz que havia encontrado, havia uma parte de sua história que ainda estava inexplorada. Havia peças do quebra-cabeça que faltavam, e a verdade sobre sua bisavó e os eventos que levaram àquela maldição ainda não estava totalmente revelada. Sentia que precisava mergulhar ainda mais fundo, não apenas para satisfazer sua própria curiosidade, mas para garantir que todo o legado de sua família fosse compreendido e, se possível, honrado. Decidida a desvendar o que restava,
Sofia começou a pesquisar com um fervor renovado. Passou horas revisando documentos antigos, cartas e diários que havia encontrado na antiga casa, bem como outros registros de família que agora estavam em sua posse. Começou a procurar registros históricos, entrevistas com membros da família mais antigos e qualquer outro material que pudesse lançar luz sobre o passado obscuro. A jornada de pesquisa revelou-se mais desafiadora do que ela imaginava. A história de sua bisavó era envolta em mistério e imprecisão, com fragmentos de informação que pareciam não se conectar. Em sua busca, encontrou diversos registros de que sua bisavó havia sido uma figura notável na comunidade. Mas os detalhes sobre seu envolvimento com o pacto sombrio e a natureza da maldição permaneciam nebulosos. Foi em um velho arquivo familiar que Sofia encontrou uma carta que parecia ser a chave para resolver o enigma. A carta, escrita com uma caligrafia elegante e cuidadosa, era uma comunicação entre sua bisavó e um antigo confidente, mencionando um ritual secreto que havia sido realizado como uma tentativa desesperada de proteger a família de uma ameaça iminente. As palavras eram carregadas de uma tristeza profunda e de um desejo ardente de salvar os entes queridos, mas também revelavam uma sensação de desespero e de sacrifício. A partir da leitura da carta, Sofia conseguiu reunir peças importantes da história que haviam permanecido ocultas. Descobriu que o pacto feito por sua bisavó não era um ato de maldade, mas uma tentativa de salvar sua família de uma ameaça externa que havia se tornado incontrolável. A maldição, embora terrível e destrutiva, havia sido o resultado de um desespero de proteger e manter a família unida, mesmo que isso envolvesse atos sombrios e complicados. À medida que a verdade se desvelava, Sofia sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A história de sua bisavó não era apenas uma lição de dor e sacrifício, mas também uma mensagem de amor e de luta desesperada. Sofia compreendeu que a maldição, embora tenha causado sofrimento, também havia sido um reflexo da força e da coragem que sua bisavó havia demonstrado ao enfrentar seus próprios medos e desafios. Essa revelação trouxe uma nova camada de compreensão e empatia para Sofia. Ela percebeu que a história de sua família não era apenas um fardo a ser carregado, mas uma parte vital de sua identidade e de seu legado. A dor e a luta de sua bisavó haviam sido um reflexo de uma busca por proteção e amor, e isso a fez sentir uma conexão mais profunda com suas raízes e com o que estava construindo em sua própria vida. Para honrar esse legado, Sofia decidiu criar um memorial para sua bisavó e para todos aqueles que haviam sofrido em silêncio. Junto com a comunidade, começou a trabalhar em um projeto que incluía uma exibição na biblioteca local, detalhando a história de sua família e destacando o papel heróico de sua bisavó. A exibição seria uma forma de reconhecer e celebrar a coragem e a determinação daqueles que vieram antes dela, e de transmitir uma mensagem de esperança e resiliência para as gerações futuras. O processo de criação do memorial foi profundamente emocional para Sofia. Cada detalhe, cada peça da exibição era uma maneira de expressar gratidão e respeito por aqueles que haviam enfrentado desafios inimagináveis. Sofia também incluiu sessões interativas, onde as pessoas poderiam compartilhar suas próprias histórias e reflexões, criando um espaço de conexão e compreensão coletiva. No dia da inauguração do memorial, Sofia estava rodeada por amigos, familiares e membros da comunidade. A cerimônia foi um momento de profunda emoção e reconhecimento. Ao ver as pessoas se emocionando com as histórias e os detalhes da exibição, Sofia sentiu que estava cumprindo uma missão importante. O legado de sua bisavó, que havia sido um mistério e uma fonte de dor, agora estava sendo celebrado como um exemplo de coragem e de amor inabalável. Enquanto a noite caía e as luzes da exibição brilhavam suavemente, Sofia sentiu um profundo senso de realização e de paz. A verdade havia sido revelada e o passado, embora ainda carregado de complexidade, agora era um testemunho da força e da resiliência de sua família. O memorial não apenas celebrava o passado, mas também oferecia uma mensagem de esperança e de renovação para o futuro. Sofia sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas sentia que havia dado um passo importante na compreensão e na aceitação de sua história.
O chamado da verdade havia sido atendido, e com isso, ela havia encontrado uma nova forma de honrar e respeitar o legado que havia recebido. A vida continuava a se desenrolar diante dela, cheia de novos desafios e oportunidades. Mas agora, com um coração mais leve e uma mente mais clara, Sofia estava pronta para seguir em frente, carregando consigo a luz e a sabedoria que havia encontrado em sua própria jornada. Capítulo 13. O renascimento da esperança. A inauguração do memorial trouxe um sentimento de completude para Sofia, mas também despertou uma nova energia dentro dela. Ao refletir sobre a jornada até aquele momento, percebeu que, enquanto havia abordado aspectos profundos do passado, havia uma parte dela que ansiava por uma nova forma de contribuição para a comunidade, algo que fosse um reflexo do próprio renascimento que havia vivenciado. A vida de Sofia parecia estar em um ponto de inflexão, onde a satisfação das realizações anteriores se encontrava com o desejo de criar algo duradouro. Em uma noite tranquila, sentada em seu jardim, sob o céu estrelado, Sofia teve uma ideia que parecia brilhar com a mesma intensidade das estrelas acima. Era a ideia de criar um espaço dedicado à cura e ao crescimento pessoal, onde as pessoas pudessem encontrar refúgio e inspiração para suas próprias jornadas. O conceito que começou a formar em sua mente era um centro comunitário que oferecesse apoio emocional, educação sobre saúde mental e oportunidades para o desenvolvimento pessoal. Ela imaginou um lugar onde pudesse compartilhar as lições que havia aprendido, mas também onde outras histórias de superação e esperança pudessem ser contadas e celebradas. Era um espaço que buscava ser um farol de luz em tempos de escuridão, um local onde as pessoas pudessem se encontrar e se apoiar mutuamente. A primeira etapa desse projeto foi a realização de uma pesquisa comunitária. Sofia queria garantir que o centro realmente atendesse às necessidades da comunidade, então começou a entrevistar pessoas, ouvir suas histórias e entender quais eram suas maiores necessidades e desejos. A resposta foi incrível. Muitas pessoas expressaram um desejo profundo de ter um espaço seguro para falar sobre suas emoções, aprender sobre técnicas de autocuidado e encontrar apoio em momentos difíceis. Motivada pelas respostas positivas, Sofia começou a trabalhar na concretização do seu sonho. A busca por um local adequado foi desafiadora, mas finalmente encontrou uma antiga casa de campo que parecia perfeita para a visão que tinha em mente. O espaço tinha uma aura acolhedora, com janelas grandes que permitiam a entrada de luz natural e um jardim que poderia ser transformado em um oásis de tranquilidade. A transformação do espaço foi um processo laborioso, mas também profundamente gratificante. Sofia e uma equipe de voluntários dedicados trabalharam incansavelmente para reformar e decorar o centro. Cada detalhe foi escolhido com cuidado para criar um ambiente que transmitisse paz e acolhimento, desde as cores suaves nas paredes até os móveis confortáveis e as áreas de meditação e reflexão. A inauguração do centro comunitário foi um evento emocionante e significativo. Amigos, familiares e membros da comunidade se reuniram para celebrar a concretização de um sonho que parecia quase surreal. A cerimônia foi marcada por discursos inspiradores, momentos de reflexão e uma sensação palpável de esperança e renovação. Ao cortar a fita simbólica de inauguração, Sofia sentiu uma onda de emoção e gratidão. O centro era mais do que um edifício. Era uma representação tangível de sua jornada de cura, do legado de sua família e do desejo de fazer uma diferença real na vida das pessoas. Era um lugar onde a esperança podia ser cultivada e onde as pessoas poderiam encontrar a força para enfrentar seus próprios desafios. Nos meses seguintes, o centro se tornou um vibrante ponto de encontro para a comunidade. Sofia ofereceu workshops sobre autocuidado, resiliência e desenvolvimento pessoal, enquanto outros profissionais contribuíam com palestras sobre saúde mental e bem-estar. As atividades variavam de sessões de meditação e yoga a grupos de apoio e eventos de leitura. A programação foi desenhada para ser inclusiva e acessível, atendendo a uma ampla gama de necessidades e interesses. A resposta da comunidade foi calorosa e encorajadora. As pessoas vinham de todas as partes,
não apenas para participar das atividades, mas também para compartilhar suas próprias histórias e experiências. O centro se transformou em um espaço de encontro e solidariedade, onde cada pessoa era ouvida e respeitada. Sofia sentia uma profunda satisfação ao ver como o projeto estava impactando vidas de forma tão positiva. Em um dos eventos de grupo, uma jovem compartilhou sua experiência de superação de um trauma profundo, agradecendo a Sofia e a equipe por terem criado um ambiente onde se sentia segura para se expressar e curar. As palavras dela foram um lembrete poderoso do impacto real e tangível que o centro estava tendo. Sofia também começou a perceber como seu próprio crescimento estava refletido no sucesso do centro. Ao ouvir as histórias de outros e participar ativamente das atividades, ela continuava a se desenvolver pessoalmente, aprendendo e crescendo com cada interação. Havia um sentimento de sinergia, onde o processo de ajudar os outros também estava alimentando seu próprio processo de cura e realização. A cada dia, o centro comunitário parecia se fortalecer mais, e Sofia sentia que estava cumprindo uma missão de profundo significado. A sensação de que sua vida havia encontrado um propósito verdadeiro e duradouro era uma fonte constante de alegria e motivação. O espaço que havia começado como um sonho agora era uma realidade vibrante, um símbolo de esperança e de possibilidades infinitas. Enquanto o sol se punha e as luzes do centro brilhavam, iluminando o caminho para aqueles que procuravam apoio e inspiração, Sofia sentia uma gratidão profunda por tudo o que havia conquistado. O legado da esperança que havia começado com sua própria jornada agora estava se espalhando e tocando as vidas de muitas outras pessoas. A vida continuava a evoluir, e Sofia estava pronta para enfrentar o futuro com um coração cheio de otimismo e uma mente aberta para novas possibilidades. O centro era um testemunho de sua própria transformação e do poder da resiliência e do amor. E, ao olhar para o horizonte, ela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas estava cheia de promessas e de oportunidades para criar ainda mais beleza e significado. O caminho à frente era um campo de flores em constante crescimento, e Sofia estava ansiosa para continuar a cultivar e a celebrar cada momento, sabendo que, em cada passo, estava contribuindo para um mundo mais acolhedor e esperançoso. A vida, com todos os seus altos e baixos, continuava a ser uma jornada de descoberta e de conexão, e Sofia estava pronta para abraçar cada novo capítulo com coragem e coração aberto. Capítulo 14. A conexão com o passado. O centro comunitário prosperava, tornando-se um farol de esperança e um ponto de encontro para aqueles que buscavam renovação e apoio. Entretanto, enquanto Sofia mergulhava mais profundamente em seu trabalho e na vida da comunidade, ela sentiu um desejo crescente de reconectar-se com suas próprias raízes de uma maneira mais pessoal e tangível. Sentia que, para continuar a crescer e a inspirar outros, precisava reavaliar e reconhecer a conexão profunda com seu próprio passado. Em um dia tranquilo de primavera, Sofia decidiu visitar a antiga casa onde sua avó havia vivido durante sua infância. Embora não fosse a mesma casa que a de sua bisavó, era um lugar cheio de memórias e significadoso. A casa ainda estava em boas condições, embora um pouco desgastada pelo tempo. Sentia que precisava revisitar aquele espaço para entender melhor como sua família havia moldado sua própria jornada e para encontrar uma maneira de honrar essas memórias. Ao entrar na casa, Sofia foi imediatamente envolvida por uma sensação de nostalgia. Cada canto parecia carregar uma parte da história de sua família. As paredes, ainda adornadas com fotos antigas e lembranças de épocas passadas, contavam histórias que ela havia ouvido em fragmentos, mas que agora se tornavam mais vívidas e emocionantes. Ela andou pelos cômodos, tocando os móveis, observando os objetos e permitindo que as memórias se misturassem com seus sentimentos. Em um canto da sala de estar, encontrou uma caixa velha, coberta de poeira e com uma etiqueta desbotada. Com um sentimento de antecipação, abriu a caixa e encontrou dentro uma coleção de cartas, fotos e pequenos objetos que pertenciam à sua avó. Cada item parecia carregar uma parte da história da família: cartas de amigos e familiares,
fotos de eventos importantes e pequenos objetos de valor sentimental. Ao folhear as cartas e observar as fotos, Sofia começou a se sentir mais conectada com suas raízes. As cartas eram cheias de amor e preocupações, revelando um lado mais íntimo e humano de sua avó. As fotos mostravam momentos de felicidade, mas também de desafios. Era como se ela pudesse sentir a presença de sua avó em cada palavra e imagem. E isso trouxe uma sensação de proximidade e compreensão que ela não havia experimentado antes. Uma foto em particular chamou sua atenção. Uma imagem de sua avó com um grupo de amigos em uma festa de aniversário, todos sorrindo e desfrutando de um momento de alegria. Sofia sentiu um aperto no coração ao ver a felicidade genuína em seus rostos. Era um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, havia momentos de luz e conexão que mereciam ser celebrados e lembrados. Inspirada por essas descobertas, Sofia decidiu que queria criar algo especial para homenagear sua avó e os momentos significativos que havia encontrado. Ela começou a trabalhar em um projeto pessoal, uma exposição fotográfica que capturasse a história de sua família e as memórias que haviam sido reveladas durante sua pesquisa. A exposição seria uma maneira de celebrar e preservar o legado de sua avó e da família como um todo. O processo de criação da exposição foi profundamente emocional. Sofia revisitou todos os detalhes das cartas e fotos, selecionando cuidadosamente os itens que representavam a essência da história de sua avó e da família. Cada escolha era feita com um carinho e uma atenção que refletiam a importância do projeto. Ela também incluiu depoimentos de familiares que haviam conhecido sua avó e que podiam compartilhar suas próprias lembranças e histórias. A inauguração da exposição foi um evento emocionante, reunindo amigos, familiares e membros da comunidade. O espaço estava decorado com as fotos e cartas, e havia uma área dedicada a depoimentos em vídeo de pessoas que haviam sido impactadas pela vida de sua avó. Cada peça da exposição contava uma parte da história, e a sensação de conexão e reverência era palpável. Durante a cerimônia, Sofia fez um discurso sincero, falando sobre a importância de lembrar e honrar o passado. Ela expressou sua gratidão por todas as contribuições que haviam sido feitas para tornar a exposição possível, e destacou como cada peça era um testemunho da vida e do amor que sua avó havia compartilhado com o mundo. As palavras de Sofia foram recebidas com lágrimas e sorrisos. Vários membros da família e amigos compartilharam suas próprias histórias e experiências, criando um ambiente de celebração e reflexão. Havia uma sensação de que a exposição não era apenas uma homenagem ao passado, mas uma celebração da continuidade da vida e do impacto que cada pessoa pode ter em seus entes queridos e na comunidade. A exposição serviu como um catalisador para conversas mais profundas e significativas sobre memória, legado e conexão familiar. Muitas pessoas que visitaram o evento foram inspiradas a refletir sobre suas próprias histórias e a considerar como poderiam honrar e preservar as memórias de seus entes queridos. Sofia sentiu uma imensa satisfação ao ver como o projeto estava ressoando com as pessoas. Era um lembrete poderoso de que, embora o tempo passe e as vidas mudem, as memórias e os legados permanecem como testemunhos do amor e da experiência humana. A exposição não apenas celebrava a vida de sua avó, mas também incentivava todos a valorizar e conectar-se com suas próprias histórias e com aqueles que vieram antes deles. Enquanto observava as pessoas interagindo com a exposição e compartilhando suas próprias memórias, Sofia sentiu uma profunda sensação de completude. O projeto havia proporcionado uma nova forma de entendimento e conexão com o passado, e havia criado um espaço onde as histórias e as experiências poderiam ser celebradas e preservadas para as futuras gerações. Com um coração cheio de gratidão e uma nova perspectiva sobre sua própria jornada, Sofia sentiu que estava pronta para seguir em frente. O legado de sua avó e o impacto de sua própria transformação continuariam a influenciar e inspirar sua vida e o trabalho que realizava. Ela sabia que o futuro ainda tinha muitos capítulos a escrever, mas estava preparada para enfrentá-los com coragem e com o conhecimento de que a conexão com o passado era uma parte vital de sua identidade e de seu propósito. Capítulo 15. O horizonte de novos começos.
O centro comunitário e a exposição fotográfica haviam deixado um impacto profundo em Sofia e na comunidade. O trabalho árduo e a dedicação haviam criado espaços que não apenas celebravam a memória de sua avó, mas também ofereciam uma plataforma para que outros pudessem explorar e compartilhar suas próprias histórias. A sensação de realização e de propósito era palpável, mas Sofia sentia que havia algo mais, um último passo em sua jornada, que estava começando a se revelar. Com o passar do tempo, Sofia notou uma mudança em si mesma. A sensação de estar em paz com o passado e de ter cumprido uma missão importante estava se tornando um pano de fundo para um novo desejo. Sentia que estava pronta para explorar novas formas de crescimento pessoal e para aprofundar ainda mais sua conexão com o mundo ao seu redor. Foi durante uma viagem a uma pequena vila à beira-mar, onde passou um fim de semana em contemplação, que Sofia teve um insight poderoso. O ambiente sereno, com o som das ondas quebrando na praia e o aroma fresco do mar, trouxe uma clareza inesperada. Sofia percebeu que havia uma parte dela que sempre havia sonhado em se conectar com a natureza e explorar uma forma mais íntima de espiritualidade. A simplicidade e a beleza da vida costeira a inspiraram a considerar novos caminhos para sua própria jornada de autodescoberta. Ao retornar para casa, Sofia começou a refletir sobre como poderia incorporar essa nova visão em sua vida. Decidiu que queria explorar a prática da meditação e da atenção plena em um contexto mais profundo. Talvez até realizando um retiro de imersão que lhe permitisse se desconectar do cotidiano e se conectar mais profundamente com a natureza e com ela mesma. Essa ideia ressoava com a necessidade de encontrar um equilíbrio ainda mais refinado entre sua vida pessoal e seu trabalho comunitário. Começou a pesquisar sobre retiros e centros de meditação que oferecessem uma imersão em práticas de mindfulness e espiritualidade. Encontrou um retiro que parecia ser exatamente o que ela estava procurando. Um lugar em uma área rural, cercado por natureza, onde as práticas de meditação eram combinadas com caminhadas pela natureza e momentos de reflexão tranquila. A preparação para o retiro foi um período de expectativa e de preparação emocional. Sofia fez uma lista de intenções para sua jornada, refletindo sobre o que esperava alcançar e o que desejava descobrir. Ela sentia que esse retiro era uma oportunidade para aprofundar sua prática espiritual e encontrar novas formas de renovação e paz interior. Quando finalmente chegou ao retiro, foi recebida por um ambiente que parecia feito sob medida para a introspecção e a conexão com a natureza. O centro estava localizado em uma colina, com uma vista deslumbrante para o vale abaixo e trilhas que serpenteavam por bosques tranquilos. A sensação de estar em um lugar tão remoto e bonito trouxe uma sensação imediata de serenidade. Os primeiros dias foram dedicados a práticas de meditação e exercícios de atenção plena que ajudaram Sofia a desacelerar e a se conectar mais profundamente com sua própria essência. Participou de sessões de meditação guiada, caminhadas meditativas e momentos de reflexão solitária. Cada experiência parecia adicionar uma nova camada de compreensão e de paz à sua jornada pessoal. Durante o retiro, Sofia também teve a oportunidade de conversar com outros participantes e com os guias espirituais, compartilhando suas experiências e ouvindo as histórias dos outros. Essas conversas foram enriquecedoras e reveladoras, proporcionando novas perspectivas e aprofundando seu entendimento sobre a espiritualidade e a conexão com o mundo ao seu redor. Um momento particularmente marcante foi uma cerimônia de fogo, onde os participantes escreveram intenções e desejos em papéis e os colocaram em uma fogueira simbólica. Sofia escreveu sobre seu desejo de encontrar um equilíbrio mais profundo entre sua vida e seu propósito, e de cultivar uma prática espiritual que a sustentasse ao longo de sua jornada. Assistir às chamas consumir os papéis foi um ato de liberação e renovação, uma forma de deixar ir as preocupações e de abraçar novos começos. Ao final do retiro, Sofia sentia-se renovada e inspirada. Havia uma clareza nova sobre o que era importante para ela e sobre como queria levar adiante sua jornada. Sentia uma profunda gratidão pelo tempo passado naquele lugar especial e pelo que havia aprendido sobre si mesma
e sobre o mundo. Ao retornar à sua vida cotidiana, Sofia estava decidida a incorporar as lições do retiro em seu dia a dia. Começou a dedicar mais tempo à meditação e à prática de atenção plena, criando um espaço em sua rotina para momentos de reflexão e de conexão com a natureza. Ela também sentiu um desejo renovado de continuar a contribuir para sua comunidade, não apenas através do centro comunitário, mas também buscando novas formas de se envolver e de apoiar causas que ressoassem com seu coração. A sensação de renovação e de propósito era evidente em tudo o que fazia. O trabalho no centro continuava a ser uma fonte de alegria e de realização, mas agora havia uma nova dimensão de equilíbrio e de tranquilidade que ela havia encontrado dentro de si mesma. O futuro parecia cheio de possibilidades, e Sofia estava pronta para abraçar cada nova oportunidade com um coração aberto e uma mente clara. Enquanto observava o horizonte e o mar tranquilo, Sofia sentia uma profunda sensação de gratidão e de esperança. A vida havia lhe mostrado que, embora houvesse desafios e momentos difíceis, também havia uma beleza e uma profundidade que podiam ser descobertas e apreciadas. Ela sabia que a jornada continuaria a se desenrolar, com novas experiências e aprendizagens a cada passo. Com uma nova perspectiva e um renovado senso de propósito, Sofia estava pronta para continuar a explorar a vida com um coração cheio de amor e uma alma aberta a novas aventuras. O caminho à frente era um horizonte de novos começos, e ela estava ansiosa para descobrir as maravilhas que aguardavam. A jornada não era apenas sobre encontrar a paz interior, mas também sobre viver plenamente e fazer uma diferença positiva no mundo. E assim, com o sol se pondo suavemente sobre o horizonte e as ondas do mar sussurrando promessas de novos começos, Sofia se preparava para abraçar cada dia com gratidão, coragem e a certeza de que a vida, em toda a sua complexidade e beleza, era uma jornada de constante descoberta e de conexão profunda E chegamos ao fim de O Legado da Esperança. Espero que vocês tenham curtido essa jornada tanto quanto eu. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. No final do vídeo, basta clicar no vídeo para conferir a segunda parte assim que ela for postada ou confira na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até uma próxima história.